Acharam aí? Mateus capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado de Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo imediatamente as redes, seguiram. Mas adiante dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, e os chamou. Eles, imediatamente, deixando o barco e seu pai, seguiram. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e trazia-lhe o povo todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguiam uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Senhor, é a tua palavra, Deus, e nós precisamos dela. Que nós estejamos atentos ao que o Senhor quer nos dizer nessa noite, e que possamos aproveitar ao máximo tudo que aqui ouvirmos, tudo que aqui a gente vai ver, e tudo que aquilo que a gente receber do Senhor para a nossa vida, para a vida das pessoas, no nosso convívio social. Te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, que nós vamos conversar aqui hoje, esse texto é bem conhecido, e é claro, por todos aqui, né, por várias vezes, já com inúmeras pregações, várias vezes nós já passamos por esse texto, nós conhecemos perfeitamente bem, que é depois do episódio que Jesus é levado ao deserto, ser tentado pelo diabo, ali ele começa então a reunião ou o início da sua turma, da montagem da sua turma, dos seus discípulos, daqueles que iriam caminhar com ele, daqueles que iriam receber dele um ensinamento para toda a vida. E aí eles encontram então com esses quatro personagens, esses quatro homens. E o que já de cara pode talvez nos chamar a atenção é que existem duas frases nesses textos que, assim quando ele chama Pedro, que era Simão, chamado por Jesus de Pedro, ou rocha, né? Que vem do hebraico, do aramaico. Quando chama Pedro, seu irmão, a palavra de Deus diz estar relatada que eles, de pronto, eles imediatamente largam para seguir Jesus. Da mesma forma, os outros dois irmãos, Tiago e João, a palavra de Deus também nos diz que assim que o Senhor os aborda e os chama, de pronto eles largam não somente aquilo que eles estavam fazendo, mas o Pai também, para segui-lo. Aí aqui pode vir a primeira pergunta para a gente: o que é que convenceu aqueles homens a seguir Jesus? Aqueles homens eram pescadores. Aqueles homens, o que eles sabiam fazer era pescar. Aquilo era o sustento deles, a pesca, da pesca eles tiravam o sustento. Era a praia deles, era trabalhar com a pesca. O que levou aqueles homens então a largar tudo que eles tinham, que era o barco, as redes, a profissão, para seguir Jesus? Para nós hoje, realmente seria muito fácil responder isso, porque hoje nós já conhecemos Jesus, a gente já sabe, nós já temos a informação através da história bíblica de quem foi o Senhor, o que ele é capaz de fazer. Talvez hoje a gente responderia assim: pastor, é lógico, quem os chamou foi Jesus, o Salvador, o
filho do Deus Pai? Mas naquela época eles não conheciam Jesus ainda. Jesus estava iniciando o ministério deles. Eles não tinham caminhado com o Senhor, participado das maravilhas. Então algo os convenceu imediatamente de largar tudo. Jesus não ofereceu um salário. Jesus não convidou aqueles 4 homens para montar uma empresa de barco, uma empresa de pesca, uma empresa de venda dos produtos que ali seriam adquiridos através da pesca. O Jesus não chamou aqueles homens para montar uma sociedade. E o que Jesus fez não foi um convite. Jesus, a palavra dele foi imperativa. Larga tudo e siga. Sabe, pastor Cláudio, tem vezes que Jesus faz isso com a gente. Sabe, pastor, assim, tem hora que Jesus fala assim, larga tudo, e a gente fica assim, não, Deus, me explica aqui uma coisa, largar tudo, meus estudos, minha pós-graduação, meu mestrado, qual que é a oferta? Qual vantagem eu vou levar nisso, Jesus? Eu estou aqui, talvez numa posição tão confortável. A gente não entende. E aqueles homens, talvez naquele momento, eles jamais poderiam imaginar o que estava reservado para eles. Jamais, talvez, passou pela cabeça deles que um dia alguém ia chegar e não explicar absolutamente nada como ia ser, e os convencer a si mesmo de falar, larga tudo, é tudo que você tem, a partir de agora, você vai me seguir. Aleluia. O que será que os convenceu de largar tudo? O que será que passou pela cabeça? Qual foi a motivação daqueles homens de largar o que eles tinham para seguir Jesus? Se a gente observar o verso 23, eu vou ler de novo. Ali sim começa a informar que Jesus fica conhecido. Versos 23 e 24. E percorria depois do chamado, depois desse episódio, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, por todos os cantos, e todo mundo, a multidão de pessoas, traziam o quê? Os enfermos, os necessitados, aqueles que estavam desempregados, aqueles desenganados, aquelas pessoas que estavam dependentes químicas, dependentes de tudo, aqueles que estavam perdidos no mundo, traziam para o Senhor. E aí, então, a partir de agora, nós podemos identificar nitidamente que 2 grupos distintos seguiam Jesus. E é assim até hoje. 2 grupos distintos seguem ao Senhor. Um é o grupo dos discípulos, aqueles que não exigiram nada, aqueles que não pediram nada, aqueles que sequer tinham a ideia do que ia acontecer. E eles não foram para o Senhor e falaram assim, Jesus, nós vamos te seguir. Mas só se o Senhor colocar empregado aqui para pescar para a gente, para consertar as redes. Só se o Senhor oferecer um salário para eu sair lá do Brasil, largar tudo e for pescar lá em Orlando. Se o Senhor me der isso, eu vou, tranquilamente. Não, essa turma aí não pediu nada, simplesmente largou e foi. E a outra turma que segue o Senhor, seguia o Senhor e continua seguindo, é a multidão. E dentro desses 2 grupos existem diferenças gigantes. Diferenças gigantes. Apagou por quê? Peraí. Hoje, tecnologia é bom demais. Mas é impaciente, né? A gente está conversando aqui, em vez de prestar atenção, dorme. Então
nós podemos identificar dois grupos. E aí eu faço uma pergunta para nós mesmos: em quais desses dois grupos nós estamos inseridos? Meu Deus. Porque nós estamos em um dos dois grupos, assim como todo mundo estava naquela época. Qual grupo nós estamos inseridos? No de discípulos ou de multidão? O que nos motiva então estar aqui nessa noite? Será que o que nos motiva, ou que nos motivou a estar aqui essa noite, talvez é para um milagre? Tipo assim, chove dinheiro? Tipo assim, dente de ouro? Tipo assim, eu preciso de comprar algo, trocar um carro, comprar uma casa, ser curado, me livrar de um vício. Será que o que nos motivou foi isso? Ou será que o que nos motivou foi exatamente o que aconteceu com aqueles homens? Será que nós somos convencidos a vir aqui nessa noite foi pelo Espírito Santo? Amém. Ou pelo que o Senhor pode fazer por nós? Será que nós fomos motivados a estar presentes aqui nessa noite e poderíamos estar em qualquer lugar? Nós não fomos obrigados. Talvez vocês foram, eu não fui obrigado a vir aqui. Eu fui convidado e eu podia até negar. Quantas desculpas eu poderia dar? Inúmeras. Então nós viemos aqui porque algo nos atraiu para cá. Mas será que nós estamos aqui, cantamos louvor maravilhoso, os louvores maravilhosos ao Senhor? Mas será que nós viemos aqui pelo que o Senhor representa na nossa vida? Ele é por nós, ou porque Ele pode fazer algo por nós? Alguma coisa tocou no coração daqueles homens, que eles não mais se preocuparam com o que iam vestir, não mais se preocuparam com o que iam ganhar, com as contas que iam chegar em casa. Alguma coisa mudou de pronto dentro daqueles homens. Porque se eles tivessem a chave da solução para os problemas financeiros, eles já tinham saído da pesca. Mas não, eles viviam daquilo. Era de consertar redes, era de pescar, era de remar, era de vender o peixe, era de buscar o peixe que era o seu alimento. E eles sabiam disso, que era todos os dias. Eles dependeriam disso. É uma rotina que a gente tem. A nossa vida não é rotina. Nós precisamos pagar, nós precisamos ganhar, nós precisamos. Mas em um determinado momento, esse ciclo para esses homens foi rompido totalmente. E ele sequer na Bíblia foi dito isso acerca de uma interpelação. Senhor, nós te deixamos e agora as contas estão todas atrasadas. Nós deixamos a nossa família, nós deixamos a nossa profissão, o nosso conhecimento, o nosso canudo de universidade para te seguir, Senhor. Agora as contas estão todas atrasadas. Eu me arrependo, Senhor, de ter seguido o Senhor. Não existe relatos disso. Aleluia. Não somente na Bíblia, mas para todos aqueles que se tornaram discípulos do Senhor, não existe relato. A gente não escuta nas igrejas, nas ruas, as pessoas que foram tocadas pelo Senhor a reclamar que agora ela segue o Senhor e a vida dela está toda bagunçada. Só que existe uma diferença muito grande nisso aí. A multidão, ela sempre quer receber. A multidão sempre espera receber. Ela sempre se coloca na posição de receber. Não existe nenhum relato bíblico onde a multidão oferece algo para o Senhor. Meu Deus. Se a gente for lembrar alguns episódios, por exemplo, a Bíblia relata que multidões seguiam o Senhor. O Senhor sobe ao monte, depois disso, no capítulo mesmo, 5 de Mateus, e vai por ele afora, uma multidão segue o Senhor, e ele sobe ao monte. Quando ele vê aquela multidão, que era multidão mesmo, ele começa o sermão da montanha. E o ministério do Senhor, ele foi cercado por multidões. Queridos, o coração do pastor é o seguinte: ele não se preocupa com multidões, em vez de regra.
Mas pregar para cadeira vazia não é bom. Eu já fiz isso. Nós já tivemos culto na igreja que era eu e um outro pastor. Então ele tocava o violão, eu tocava a bateria. Quando acabava o louvor, eu saía da bateria pregar. E ele fazia o dízimo e a oferta, e a gente ia lá os dois na frente e dizimava, ofertava, encerrava o culto. Aí um dia eu falava, Deus, pastor, a gente tem que fazer apelo. Faz o apelo, quem sabe eu vou lá e me entrego de novo para o Senhor. E às vezes eu ficava pensando assim, Deus, olha, nós estamos aqui porque eu, particularmente, eu sei de onde eu vim, de que rocha eu fui arrancada. Eu sei, mas Deus, é muito ruim pregar para cadeira vazia. É muito ruim. Aí eu falava isso e começou a aparecer um rapaz, um senhor na igreja, nome de Marcos. Toda segunda-feira ele estava lá e não faltava. E às vezes eu chegava na igreja, abria a igreja, orava, Deus, hoje vai encher. Hoje essa igreja vai ter 50, hoje vai ter 60. Chegava lá, só tinha eu, o pastor e o Marcos. Na outra segunda, a mesma coisa. E aquilo me incomodava. E eu falava assim, eu só não desisto por causa do Marcos. Porque o pastor Clover vai me entender. Ele também é pastor. A gente fala assim, pastor, não dá, vamos fechar a igreja, segunda-feira não dá. Mas eu não posso fazer isso porque o Marcos vem. Se ele vem, quem sou eu para não vir? E a gente fazia tudo igual, mas um dia o Senhor falou assim, eu vou conversar com você está pedindo tanto, então eu vou te responder por que a igreja só tem o Marcos. E ele falou comigo, você está preparado para cuidar das pessoas? Meu Deus. Porque encher a igreja é comigo mesmo, diz o Senhor. Glória a Deus. Tem milhares e milhares de multidões aí fora precisando da palavra. Eu posso as trazer para cá. Mas você está preparado para cuidar? Meu Deus. Aí eu jamais levantei minha voz, mesmo que sussurrando em oração, para falar com o Senhor que a igreja está vazia. Porque é dele. Só que a multidão, e Jesus era seguido por multidões, a multidão se coloca no papel de receber. Somente receber. Todas as necessidades, e o texto relata, que eles levavam os necessitados para o quê? Não era para se entregar para o Senhor, não. Não era para oferecer um culto ao Senhor. Não era para louvar o nome do Senhor. Nada disso, era para pedir. Era para receber, eu quero, eu preciso, só para testar o Senhor. Meu Deus. Será que agora ele cura? E tem gente na multidão, queridos, que vai lá, às vezes não precisa de nada, mas ele quer ver o circo pegar fogo. Isso aí não consegue não. Não, paralítico andar, eu conheço esse cara, tem 38 anos que ele fica na beirada desse posto e não anda. Não, isso aí não. Esse golpe, agora a máscara dele cai. Então tem gente na multidão que ele está ali só para testar. Outros para receber. Foi assim durante todo o ministério de Jesus aqui na terra. Tem um episódio em que Jesus é levado à frente de Pilatos, que era o mais poderoso do lugar. E depois que Pilatos conversa com Jesus, uma lá não convertida, que era a mulher de Pilatos, chama ele e fala assim, olha, meu amor, não faz o mal para esse justo, não. Porque eu tive um sonho que eu sofria muito por causa dele. E Pilatos chegou ali naquele alpendre enorme do palácio, tinha uma multidão ali embaixo, uma multidão depois das grades. Era muita gente, eram multidões. E ele vira para a multidão e fala assim, olha, vocês estão querendo crucificar Jesus, mas eu não tenho nada contra ele. E a palavra de Deus diz que a multidão ficaram gritando, crucificam, crucificam, crucificam. Aí eu me pergunto, queridos, e a gente pode nos perguntar também, cadê a multidão que foi beneficiada por Jesus? Cadê aquela multidão que recebeu o Sermão da Montanha?
multidão que foi beneficiada pela multiplicação de pães e peixes? Cadê aquela multidão que viu a cura de um paralítico, de um cego, de um coxo, do endemoniado? Cadê aquela multidão que viu a ressuscitação de pessoas? Cadê essa multidão para chegar lá e defender aquele que foi bom para eles? Então a mesma multidão que foi beneficiada por Jesus foi a que condenou ele à morte. Ah, queridos, sabe, se aquela multidão pudesse saber, imaginar quem realmente era aquele que eles estavam querendo crucificar, se eles pudessem imaginar o que estava para vir, aquela multidão estaria naquele lugar ali para louvar ao Senhor, para falar assim: olha, bendito seja Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Estaria ali para defender o Senhor. Mas não. A multidão, ela sempre quer mais e mais. Sempre mais. Sempre mais. Qual é a nossa motivação? Qual é a nossa motivação? Sabe? Aquele povo não tinha ideia do que realmente Jesus estava fazendo ali, naquele lugar. Como foi dito aqui pelo pastor Cláudio, não houve morte. Houve entrega. Aquele povo todo não sabia que quem estava ali e ia ser crucificado no lugar deles era a única pessoa que poderia salvar a todos. Aleluia, glória a Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, pode fazer por nós o que o Senhor fez e fará. Ninguém pode fazer para nós o que o Senhor já fez. Ninguém pode pagar o preço que o Senhor já pagou. Mas aquela multidão não entendia isso. O Senhor, ele tem prazer em curar. Ele tem prazer em libertar. Ele tem prazer em prosperar o teu povo. Aleluia. O Senhor sabe exatamente quais são as nossas necessidades. Ele sabe disso. Enquanto aqui a gente talvez está pensando assim: Deus, eu estou tão longe de casa. Tem coisas para resolver, né? Deus, o que será de mim daqui uma semana? O que será de nós? A situação no país está ruim, a situação mundial está ruim, o que será de nós? Às vezes a gente tem preocupação e isso é normal, mas Deus sabe de todas as nossas necessidades. Ele jamais chama alguém para seguir a Ele e abandona, não, queridos. Quando o Senhor tirou aquele povo lá do Egito, depois de 430 anos de escravidão, e mandou eles ir para o deserto, eles poderiam falar assim: não tem um avião para levar a gente. Deus, não tem um spa, um hotel 5 estrelas, a gente vai para o deserto, é o pior lugar que a pessoa pode enfrentar, é o deserto. Mas logo o deserto, Senhor. Mas nada faltou para eles. Aleluia. Absolutamente nada. A palavra de Deus é clara que nem as sandálias arrebentaram, nem as roupas se romperam. Deus cuidou de tudo, de absolutamente tudo. Mas eles continuaram sendo multidões. Eles continuaram murmurando. Aqui eu não sei que na América se é assim, mas lá no Brasil as igrejas estão cada vez se tornando mais multidões. Sabe, ninguém está preocupado em frequentar a igreja para realmente ter uma vida reta, uma vida de entrega com o Senhor. As pessoas, lá que eu estou falando, né? As pessoas, elas estão interessadas em saber o que a igreja tem para oferecer para elas. As pessoas estão interessadas em chegar na igreja e ser prósperas de alguma forma, ou serem curadas, ou terem os seus relacionamentos restaurados, ou então serem entendidas, ou
fazer o que quiser na igreja, entrar, sair, mexer nas coisas, dar palpite, até ensinar a Deus, se for o caso. Meu Deus. Mas nós não. Nós com certeza não. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse negócio de desligar mais uma vez, Tem que ficar tocando mesmo. eu vou dar férias para ele. Vamos ver. Glória a Deus. Vai lá. Glória a Deus. Deixar tudo, olha, veja bem, deixar tudo o que nos dá prazer para seguir Jesus tem assustado a muita gente já. Tem gente que pensa que não é bem assim. Não, você não precisa largar as redes, não. Jesus está chamando, pega tudo o que você puder. Não, você vai seguir a ele, mas sai arrastando o barco. Leva o barco, viu? Que você vai precisar. Ele não tem cara que vai te dar um barco novo, não. Tem gente que chega na igreja, o primeiro confronto que tem sobre o que está fazendo errado, não é o que está fazendo certo, não. É o que está fazendo errado. A primeira vez que é confrontada, ela já abandona, já volta para a rede de novo. Já volta para o barco. Já começa a voltar. Não, é melhor pescar sardinha mesmo. Vamos embora. Esse negócio de não, salmão não. É muito difícil. Vamos pescar sardinha mesmo. Piaba. A gente come um monte. Vamos encher a barriga de piaba. É melhor ter piaba do que arriscar não pescar salmão. E o que aqueles homens receberam, a única contraproposta, né, contraprova, o que eles realmente foram, do que eles foram chamados, do que eles receberam de oferta, é que Jesus falou com eles assim: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Como assim? Como assim? Pescar homem? Como? Não, isso é coisa de louco, não tem isso. Isso não existe. Sabe, pastor Cláudio? Sai daí. Larga sua parentela. Eu vou te levar para um caminho, eu vou te indicar um caminho. Não, Deus. Não é fácil. Talvez não foi fácil para Abraão. Quando Deus o abordou e falou assim: larga tudo. Sai da sua parentela. E vai para um caminho que eu vou te mostrar. Abraão estava na boa. Abraão estava numa posição muito boa, muito confortável. Estava com a sua família unida. Um cara próspero, rico, cheio de gado, cheio de tudo quanto há. O cara tinha posses. Aí vem um Deus, vira para o cara e fala: larga tudo, que eu vou te mostrar um lugar. Ele não deu nem mapa, não deu endereço, não deu nada. Vai aí, que eu estou te vendo. Queridos, até onde vai a nossa fé realmente para poder receber um chamado do Senhor e acreditar piamente em que tudo vai dar certo? Aqueles homens, eles não receberam do Senhor o que ia acontecer, porque eles não estavam preparados para ouvir. O discípulo, queridos, ele não tem que perguntar ao Senhor se vai dar certo, o que vai estar esperando por ele. O discípulo simplesmente tem que seguir. Porque no momento certo, quando nós estivermos preparados, o Senhor vai nos mostrar. Aqueles homens, eles jamais poderiam imaginar que um dia as pessoas iriam se render ao Senhor através da vida deles. Aqueles homens, simples pescadores, mão toda arrebentada, toda cortada, mão grossa, pele queimada de sol, cabelo ruim queimado, jamais poderiam imaginar que um dia eles seriam referências para outras pessoas. Jamais eles poderiam imaginar que hoje nós estaríamos falando sobre eles.
jamais poderiam imaginar que o nome deles estariam registrados no livro da vida e na palavra de Deus. Pregações por mundo inteiro falando sobre Pedro, sobre André, sobre Tiago, sobre João, sobre Paulo. Mas eles não estavam preparados para receber a informação daquilo que viria acontecer com eles. Em qual grupo nós estamos inseridos? Infelizmente, tem pessoas na multidão que assim que recebe o bem, se afasta do Senhor. Sabe, multidão não tem compromisso com o Senhor. Tem pessoas lá no Brasil que nem vão mais às igrejas, alegando que Deus está em qualquer lugar. Deus está em todos os lugares. Eu não preciso ir na igreja. Eu estou afastado da igreja, mas não estou afastado do Senhor. Isso é um engano do diabo. Isso é um engano. Esse aqui, ó, é o lugar que o Senhor separou para nós, sabia? Amém. É aqui que a gente deve vir. Ah, não tem nada a ver, pastor, porque a Bíblia fala que quando a gente quiser conversar com o Senhor, você vai no seu secreto. Sim, continua sendo assim, mas é aqui que o Senhor vai falar conosco, é aqui que nós vamos ter experiências com o Senhor, é aqui que nós vamos olhar para o nosso irmão, aquele que o Senhor nos apresentou, a família maravilhosa, e nós vamos nos ajudar. Aleluia. Sabe, queridos, Deus não precisa da gente. Deus não precisava de ninguém para fazer o que Ele fez. Ele poderia fazer tudo sozinho. Mas para nós, discípulos, isso é um privilégio. Eu não precisaria estar pregando aqui, queridos. Eu jamais quis isso para a minha vida. Eu jamais pensei isso para a minha vida. O Senhor não precisa de mim. Ele faz isso aqui muito melhor do que qualquer um. Mas Ele nos ama. Aleluia. Ele quer que a gente faça parte da obra dele. Ele poderia morar no céu sozinho. Gente, é complicado. Gente, é complicado? Ou é só lá que é complicado? Aqui não, né? Aqui é tranquilo. Não, gente, lá é complicado. Quando eu ficar sabendo de uns complicados que estão prestes a vir para cá, eu vou avisar vocês. Nós somos complicados. Mas o Senhor decidiu nos amar. Aleluia. E nos deu o privilégio de participar com Ele, de voltar à essência do relacionamento integral com Ele, do relacionamento de perto. Deus decidiu que a gente pode e deve morar eternamente com Ele. Aleluia. Mas para isso, queridos, nós temos que ser discípulos. Porque a multidão, ela vai continuar sendo multidão. Se a gente, talvez um dia, andou no meio da multidão ou continua andando, a gente tem que sair da multidão. A gente tem que sair da multidão. Nós temos que fazer igual Zaqueu. A multidão toda ali, mas se a gente quiser realmente chamar a atenção do Senhor, nós temos que sair da multidão. Verdade. Nós temos que nos separar e falar assim: Senhor, eis-me aqui, ó. Eu estou aqui, Senhor. Se o Senhor achar graça na minha vida, se o Senhor quiser ter misericórdia na minha vida, eu quero seguir o Senhor. Somos nós que temos que pedir o Senhor, Ele não precisa de nós. Aqueles homens, eles tiveram o privilégio de o Senhor falar assim: olha Jefferson, sai daí, larga a rede e me segue. Olha aí, João, larga Paulo, larga Sidney, larga as redes. Vem para cá, vamos caminhar. Isso é um privilégio, mas na verdade é nós que deveríamos implorar ao Pai. Fala: Deus, dá uma oportunidade, uma chance. Não deixa a gente ficar perdido, não. Não deixa a gente ir para o inferno, não, Deus. Nós que deveríamos pedir. Nós fazemos parte do grupo de discípulos. Não vou usar mais. Não quer? Amém. Queridos, existe uma frase
do evangelista famoso, que já é falecido desde 2018, que é do Billy Graham. Evangelista Billy Graham. Uma das célebres frases dele, que diz assim: a salvação é de graça, mas o discipulado vai custar tudo que nós temos. Quem somos então? Somos discípulo ou somos multidão? A multidão, ela não abre mão de nada. Ela tende só a receber. Já o discípulo, ele tem que entregar tudo. Entregar a sua vida, entregar aquilo que ele acha que é certo, entregar os seus conceitos, a sua doutrina, entregar o seu diploma, ele tem que entregar a sua família, ele tem que entregar os seus bens, ele tem que abrir mão de tudo. E eu não estou dizendo para jogar fora. É para priorizar o Senhor. Amém. O discípulo, ele prioriza aquele que é Deus. Amém. Aqueles homens, eles continuaram servindo o Senhor e por muitas vezes o Senhor chamou a atenção deles. Por muitas vezes o Senhor foi duro com eles. Mas eles aprenderam. O fato é que eles, mesmo tendo aberto mão de tudo que eles tinham para seguir Jesus, o final deles, com exceção de João, foi trágico. E a palavra de Deus ainda diz, lá em Hebreus capítulo 11, na lista do hall lá dos heróis da fé, que o Senhor não permitiu que eles alcançassem algo supremo sem a nossa presença. Eles vão alcançar, e eu creio nisso. Mas o Senhor falou assim: calma. Eles talvez merecem. E poderiam até já estar lá. Mas o Senhor conta conosco. Aleluia. Eles foram cerrados ao meio. Eles foram degolados. Eles foram enforcados. Eles não tiveram um final de riqueza, de falar assim: agora eu estou aqui no Caribe, eu vou escolher a forma que eu vou morrer. As pessoas vou dar uma festa para eu realmente ir. Não, queridos, o final deles foi trágico. Mas o Senhor não ofereceu para eles vida boa. O Senhor ofereceu vida eterna. Aleluia. Que a vida boa se ainda pode ter aqui. Ainda pode, que a palavra de Deus também nos diz que se a gente crer no Senhor, confiar nele, nós vamos comer o melhor da terra. Amém. Isso pode acontecer, e a palavra de Deus tem poder, mas não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor tem para nós a vida eterna. Amém. Mas sabe quem vai alcançar isso? Aquela turma que largou o barco, largou as redes para seguir o Senhor. Vai valer a pena. Amém. Com certeza vai. Amém. O que nos trouxe nessa noite? Talvez, queridos, não foi essa ministração que você esperava ouvir. Muitas vezes a gente passa por isso, não passa? Hoje o pastor poderia pregar sobre amor. Oh, joia! Hoje eu gostaria tanto que o pastor pregasse sobre fé. Eu estou tão assim cheio de fé que eu gostaria de escutar fé. Às vezes a gente não escuta aquilo que a gente quer, mas de certo a gente escuta aquilo que a gente necessita. Amém. Amém? Amém. Vamos agradecer ao Senhor? Vocês entenderam? Amém. Amém. Então quero que vocês se coloquem de pé aí. Aleluia. Glória a Deus. Não se importe. Se o Senhor te chamou, é porque Ele vai cuidar. Amém. Aleluia. Nada, nem ninguém pode fechar uma porta que o Senhor abriu para você. Da mesma forma que ninguém é capaz de abrir uma porta que o Senhor ainda não abriu. Amém. Na hora certa, o Senhor vai trazer aquilo que nós precisamos. O que nós temos que fazer? Nos entregar ao Senhor. Amém.
O que nós precisamos fazer é confiar no Senhor. Aquele que crer e perseverar até o fim será salvo. O que é mais importante para nós? É receber tudo que nós queremos ou receber aquilo que o Senhor tem para nós? Aleluia. Eu já estive no lado da multidão, queridos. Eu já estive. Muitas pessoas ainda estão lá. Mas ainda dá tempo de passar para a turma dos discípulos. Ainda dá tempo da gente largar tudo aquilo que nos prende, que nos impossibilita de se achegar ao Senhor. Dá tempo. Mas há de chegar um tempo que esse prazo ele vai acabar, essa possibilidade vai acabar. No livro de Isaías, o profeta diz: olha, ore ao Senhor, clame por Ele enquanto pode. Busque ao Senhor enquanto pode encontrá-lo. Clame ao Senhor enquanto Ele pode ouvir. Porque vai chegar um tempo, queridos, que o Senhor, Ele vai vir. E Ele vai buscar os discípulos. Ele vai buscar exatamente aquelas pessoas que se renderam a Ele. Aleluia. Então, querido, se você ainda não fez isso, eu acho que você deveria fazer. Eu não conheço, né? Eu conheço poucas pessoas que estão aqui. Eu não conheço todas as pessoas, mas o Senhor te conhece. O Senhor sabe exatamente quem você é. E o Senhor conta com você lá no céu. Naquele dia que o Senhor voltar, Ele vai te chamar pelo nome, porque Amém. Ele te conhece. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe exatamente quem somos. E Ele vai chamar o teu nome. Aleluia. Então, se você, querido, não entregou ainda a sua vida, que na verdade é a vida que o Senhor te deu para Ele, ou seja, você não se rendeu ao Senhor, faça isso hoje. Não tenha vergonha não, querido. Vergonha vai ser para aquela multidão que vai ficar. Vergonha vai ser quando Jesus voltar e as pessoas falarem assim: Deus, eu frequentava a igreja, Senhor, em teu nome eu orei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei. Vergonha vai ser para esses, que o Senhor vai virar para eles e vai falar assim: olha, infelizmente eu não te conheço. Levantar a mão aqui no meio, aqui nós estamos em família, queridos. Sem constrangimento. Talvez você não tenha certeza que um dia entregou sua vida para o Senhor, que um dia você se decidiu realmente ser discípulo, seguir mesmo o Senhor. Você pode fazer isso essa noite. O Senhor não nos trouxe aqui à toa, não. O Senhor nos trouxe aqui porque tem algo maravilhoso para a nossa vida. E a palavra de Deus diz que onde o Senhor está, algo novo sempre acontece. Aleluia. Glória a Deus. Então, se você entendeu e quer entregar sua vida e falar: Deus, eu preciso desse Deus, eu preciso dar um direcionamento para a minha vida, eu preciso acreditar no Senhor. Nós precisamos, querido. Às vezes a gente nem quer. Eu me lembro quando eu fui à igreja que me perguntava sempre: quem quer? Eram duas coisas que me incomodavam na igreja, na hora do apelo e na hora do dízimo. A palavra era maravilhosa, o louvor maravilhoso, mas na hora que fazia parte de dízimo, eu falava assim: que Deus é esse que tem que cobrar ingresso? Meu Deus, vocês falam tanto que Deus é poderoso, Deus é do ouro, da prata, por que fica pedindo dinheiro então? Você não tem condições de manter uma igreja dessa? Dá lugar para outro. E na mesma forma o apelo. Eu falava: gente, mas todo dia tem que fazer isso? Não tem jeito de vir fazer o louvor, a palavra e tchau, o abraço e vamos embora? Todas as oportunidades estão sendo nos dadas. E por muitas vezes as pessoas faziam apelo e eu ficava assim: mas eu vou passar vergonha, eu vou ter que levantar a mão aqui, todo mundo vai ver que eu não sou de Deus, que eu sou desviado, que eu não... Meu Deus! Mas um dia o Senhor falou assim: agora, mesmo sem eu querer, eu entendi que eu necessitava. Aleluia. Minha mão levantou sozinha. Quando eu vi assim minha mão, eu falei: meu Deus, não tem jeito de controlar esse braço não. Já era. Glória já a foi. Deus. Aleluia. E eu não me arrependo. Amém. E todas as vezes tem apelo na igreja e falo assim: Deus, quantas vezes precisar, eu vou levantar a mão e aceitar de novo. Amém. Que eu quero sempre carimbar
carimbar todo dia Amém. que eu realmente tomei decisão de ser discípulo. Amém. Se tiver alguém aqui, levante sua mão. Não fique com vergonha, não. Levante sua mão, nós vamos orar juntos. Nós somos da mesma família. Aleluia. Faça assim com a mão. Ô, glória! Vem pra cá, meu irmão. Glória a Deus, tá vendo?